Olá, vamos para mais um vídeo sobre Reiki. Tem um aspecto interessante do Reiki que ele se torna às vezes um pouco complexo, dependendo de como a gente aborda. Algumas pessoas perguntam sobre uma questão que é a seguinte: em que situações eu não devo aplicar o Reiki? Certo? Em que situações eu não devo aplicar? Alguns exemplos: mulheres grávidas, crianças de colo, né, alguns meses de vida, pessoas muito idosas, pessoas com alguma doença terminal, pessoas em coma, ou numa mesa de cirurgia, pessoas em uma situação de agitação muito grande, seja emocional, seja mental, né, ou mesmo um ataque de pânico, alguma coisa assim. Bom, a minha posição é que nós podemos e devemos aplicar Reiki em qualquer situação, certo? Em qualquer situação. Reiki. Isso é diferencial. Esse é o diferencial. Reiki, você pode aplicar em qualquer situação. Bom, mas como eu disse que o assunto é um pouquinho complexo, tem uns detalhes envolvidos. O primeiro deles diz respeito ao reikiano, quem está aplicando, quem está canalizando a energia. Se você não estiver seguro do que você está fazendo, se você não estiver bem resolvido sobre o que é o Reiki, como que você aplica essa energia, então vão surgir dúvidas muito grandes. Em qualquer situação que você vai aplicar Reiki, você vai ficar na dúvida, você vai ficar inseguro, e isso vai dificultar a aplicação do Reiki, certo? Provavelmente você vai canalizar pouco Reiki e vai muita energia pessoal, vai muito Ki pessoal do Reikiano, porque ele não está bem resolvido, ou seja, ele não tem certeza se o Reiki vai ser bom, ele não sabe se o Reiki vai ir para onde deve, ele não sabe se o resultado vai ser tão legal como deveria, ele acha que o Reiki que ele aplica não é tão bom assim quanto o mestre que iniciou ele, ou ele acha que o Reiki que ele aplica não é tão bom quanto aquele outro reikiano que tem anos e anos de estrada, certo? Ou ele não tem assim uma ideia bem definida do que é o Reiki, como que o Reiki atua e o que pode acontecer depois de uma aplicação de Reiki. Então, se esta dúvida fizer parte de você, existem muitas situações onde você não vai querer aplicar o Reiki, com certeza. Você vai ficar quietinho, você não vai se oferecer, ou se você oferecer, você vai oferecer de uma forma assim, muito insegura, e a pessoa do outro lado não vai gostar também daquilo. Então, vão surgir desde situações bem normais, bem comuns, até situações mais complexas. Esta é uma dúvida, é uma indecisão, é uma dificuldade que todo reikiano tem no começo. Porque não basta o seu mestre dizer que o Reiki é muito bom, que ele é fantástico, que é uma energia amorosa, harmoniosa. Não adianta eu vir aqui no vídeo e repetir isso para você. Essa segurança é algo que você precisa construir, que você vai ter que aplicar Reiki, vai ter que experimentar essa aplicação, vai ter que observar o resultado das situações que você aplicou o Reiki, ou que você enviou o Reiki. E a partir desta observação, você vai construir essa sua confiança no Reiki. E no Reiki que você canaliza. Não apenas no Reiki, mas no Reiki que você está canalizando. Certo? Então, no começo, todos nós temos essa dificuldade. É algo muito natural, muito comum.
E a gente vai aos pouquinhos, né, trilhando esse caminho, oferecendo aqui, oferecendo ali, adquirindo essa confiança, entendendo por que a gente aplica o reiki, isso acontece uma coisa ou outra, ou não acontece nada, ou então a pessoa não percebe. Então é um conhecimento individual, que por mais que outras pessoas falem, precisa ser construído por você, certo? Precisa ser construído por você. Enquanto você está nessa fase, eu recomendo calma, paciência, muita observação, mas recomendo também que você não deixe de aplicar o reiki, que não perca as oportunidades que vão surgir. Mas comece lentamente, comece aos poucos, com familiares, com amigos, com situações bem tranquilas, né? Com coisas assim que são do dia a dia, que são coisas normais, básicas na vida da gente. E deixe essas situações mais complexas, mais problemáticas para mais adiante, certo? Então esse é um aspecto de quem está aplicando reiki. Seja nível 1, nível 2, nível 3, não importa. Às vezes a pessoa faz muito rápido os níveis e essa parte prática demora mais tempo para ser materializada, para ser construída. Então, vai devagar, vai com calma, vai experimentando, mas não evite de oferecer e de aplicar o reiki sempre que surgir a oportunidade, certo? Por outro lado, e isso também vem da experiência, né? Isso também vem da experiência que você vai construindo em si mesmo e no reiki, a gente tem que observar muito em quem nós estamos aplicando o reiki, certo? Porque esse conhecimento, ele é importante, porque não adianta você dizer à pessoa que você vai passar para ela uma energia boa, uma energia positiva, uma energia tranquila e amorosa. Não adianta. Você precisa saber como é que a pessoa vai lidar com isso. Como é que ela vai trabalhar com essa informação depois. E isso vem com a experiência. Isso vem com a experiência. Você vai aplicar um reiki numa pessoa que está desesperada e não vai dar certo, ou vai dar mais ou menos, e ela vai vir reclamar, ela vai vir questionar, e você vai aprendendo com isso. Né? Com as dúvidas que ela vai te trazer, você vai crescendo. Você vai oferecer reiki para as pessoas, e com as dúvidas que elas vão te trazer, você vai crescer também. Esse conhecimento das pessoas, a gente também, né, como eu falei, a gente constrói ele, certo? Porque muitas pessoas chegam, às vezes, desesperadas perto do reikiano, estão numa situação complicada, intensa, e o reikiano, não, puxa, eu vou oferecer um reiki, vou ajudar ela, né? Vai lá, faz uma aplicação. E o resultado não é o que a gente espera, não é o melhor que a gente espera, não é o que o nosso ego quer, né? Ela não vai sair curada, ela não vai sair livre, fantástica, se achando maravilhosa, não. Às vezes ela entra numa crise de cura intensa, aonde o reiki está fazendo o quê? O reiki está dando suporte para ela, está dando um apoio para que ela vivencie aquela situação difícil com essa energia, amparando, né? Acolhendo ela. Só que a pessoa não entende isso. A pessoa vai dizer o quê? Poxa, eu estava numa situação ruim, mas aí o cara veio e me aplicou um reiki e piorou tudo. Que isso? Esse reiki não funciona, isso é coisa do demônio, isso não é uma coisa boa, não é de Deus, né? Não é do bem isso aí. E aí ela chega para o reikiano que aplicou, e como é que tu não me faz uma coisa dessa? Como é que tu não diz que vai aplicar uma energia boa e tu me faz acontecer tal coisa na minha vida? Se o reikiano não está bem resolvido, né? Não construiu ainda a sua confiança, ele vai receber aquela crítica e vai desabar, né? Ele vai ficar realmente incomodado com aquilo, chateado com aquilo, chateado com o rei, chateado com ele mesmo por ter oferecido, por ter criado aquela situação toda. Se o reikiano está bem resolvido, e ele sabe como é que funciona o reiki, ele sabe quais são os resultados que esse reiki vai dar para a gente,
Então, aí ele consegue lidar com essa situação de uma forma bem tranquila. Ele vai pegar a pessoa e vai explicar, olha, é por isso, por isso, por isso. O que está acontecendo é dessa forma, é uma purificação, uma limpeza, não botar para fora as coisas ruins. Então, se ele já construiu essa segurança dentro dele, ele consegue lidar com todas as críticas tranquilamente, sem problema nenhum, e consegue colocar uma distância, né? Porque a outra pessoa, o outro, ele está passando por um momento intenso, um momento difícil, e ele não quer, ele não consegue, mais do que querer ou não, ele não consegue lidar com a responsabilidade envolvida nesse processo todo. Então é muito mais fácil para ele acusar o reiki, acusar o reikiano, acusar um terapeuta, acusar um mestre que seja, do que ele assumir as dificuldades que ele tem no momento e enfrentar essas dificuldades para resolvê-las. Então o reikiano tem que aprender a colocar uma separação, certo? A distância, de não se envolver na crise do outro. Ele apenas canaliza energia que vai ajudar a pessoa de alguma forma, física, emocional, mental ou espiritual. O reiki vai ajudar de alguma forma. E é só isso que o reikiano faz, canaliza energia. Ele não pode se responsabilizar pelo outro, pelos problemas, pelas dificuldades, pela vivência que ele está tendo. Então, aos poucos, o reikiano vai começando a aplicar o reiki, vai começar a oferecer, vai passar por umas situações dessas um pouquinho mais tensas e vai, crescer com isso. Ou vai se encolher, vai ficar na dúvida e vai levar mais tempo ainda para construir essa confiança. Mas faz parte do processo de cada um, faz parte da vivência de cada um e é o que todos nós passamos. De uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, não importa. A gente vai passar. Certo? Então, eu retomo de novo aquele ponto. Construa a sua confiança interna primeiro e depois você começa a enfrentar essas situações. Certo? Para que você consiga realmente dar conta das situações todas que vão surgir. Você vai poder enfrentá-las todas tranquilamente, sem problema algum. Isso representa muito mais do que confiança no reiki, que a gente analisa, ou na gente como reikiano. Isso representa um crescimento da gente como consciência, como ser humano. Enfrentando essas situações, conseguindo lidar com elas, conseguindo entender um pouco mais, abrindo a nossa mente, abrindo a nossa consciência para entender esses processos todos que as pessoas estão envolvidas. Certo? Porque não foi você que criou o problema, não foi você que não resolveu o problema, não foi você que criou aquela crise. Então você não pode se responsabilizar por aquilo simplesmente porque você aplicou o reiki na pessoa. É totalmente irracional. Mas é o que acontece. É o que acontece. Nesse processo de aprendizado nosso, a gente também tem que evitar as promessas. A gente tem que evitar a situação do nosso ego de querer resolver o problema, de querer solucionar, de querer limpar e purificar a vida do outro. Porque a gente não consegue, de forma alguma. Perda de tempo, de energia, incômodos, desgastes totalmente desnecessários. Então nós precisamos crescer como canais de reiki. Nós simplesmente estamos à disposição para que a energia passe e pronto. O que o outro faz com a energia é problema, responsabilidade, tudo com ele. Legal. Essa é a postura correta. Então, a partir do momento que você está bem resolvido, não existe nenhuma situação onde você não possa aplicar o reiki. Não existe. Todas as situações que você pensar, que você ponderar, que você levantar, podem e devem receber o reiki. Todas elas. Vamos tomar uma que é emblemática, 11 em cada 10 surge essa questão. Exagero. Posso mandar reiki para uma pessoa que está passando por uma cirurgia?
Quase todo curso de reiki surge essa questão, quase todo debate mais intenso surge essa questão. Até uma determinada época, e para muitos reikianos, muitos mesmo, e isso foi um pouco assim, uma situação limitante dentro do reiki, né? O reiki era visto apenas e somente como energia vital. Então, se a pessoa está morrendo, eu injeto energia vital nela, ela vive. Se a pessoa está debilitada, eu mando energia vital para ela, ela cresce, ela fica boa, ela se cura. Se ela está doente, por aí vai. Então era só energia de vida, só energia vital, só energia física. E para muitos continua sendo isso. Mas o reiki não é só isso. O reiki atua no emocional, atua no mental e atua no espiritual também. Então é muito amplo o aspecto de atuação do reiki, dessa energia toda. Quando as pessoas perguntavam, posso mandar reiki para quem está passando uma cirurgia? A resposta era não. Por quê? Porque a pessoa está sedada e o reiki, quando atuar, vai diminuir o efeito do medicamento, do sedativo. E a pessoa vai acordar no meio da cirurgia. Então não manda reiki para quando a pessoa estiver passando por um procedimento cirúrgico. Estava bem embasada? A resposta estava. Certo? O reiki é energia vital, mas não apenas, é mais do que energia vital. Então, se eu mandar energia vital, provavelmente a pessoa vai acordar. Não sei se alguém testou isso, né? Importante, é uma conclusão baseada numa análise. Mas será que nós temos testes disso? Nós pegamos 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas espalhadas pelo mundo que receberam reiki durante a cirurgia e foi comprovado que realmente que o reiki faz a anestesia. Será? Duvido. Não existe isso. Não existe. Então, é uma criação mental. É uma ideia até razoavelmente embasada, mas que ainda carece de um apoio para a gente ter. A partir do momento que você pensa que o reiki não é apenas energia vital, mas que ele trabalha emocional, mental e espiritual, nós temos uma situação em que a pessoa está numa mesa de cirurgia e que ela pode ter alguma complicação, ela pode ter uma rejeição, o cirurgião que está passando pode ter algum problema, os auxiliares, uma desatenção, uma falta de energia que faz a pessoa esquecer um pedaço de algodão dentro da cirurgia, quando não esquecem outras coisas piores, ou corta mais do que deve, corta menos do que deve, corta uma veia, um sangramento, alguma coisa. E aí? Se eu tivesse mandado um reiki para essa cirurgia, talvez essas coisas tivessem sido minimizadas, tivessem sido evitadas. Mas eu não mando porque eu penso que é só energia vital e aí vai atrapalhar. Certo? Então, a partir do momento que você olha para essa questão sobre um aspecto de emoção envolvida, pensamentos envolvidos, ações envolvidas espiritualmente, né? A consciência está ali envolvida, uma experiência, uma vivência de cada um, a gente começa a repensar. Talvez não fosse tão ruim assim mandar reiki durante a cirurgia. Certo? Então eu posso mandar reiki antes, durante e depois. Tranquilamente. Mas desde que eu esteja bem resolvido comigo mesmo. Que eu esteja bem resolvido, que eu tenha construído uma confiança em mim capaz de suportar o resultado disso. Porque se eu envio o reiki para aquela cirurgia e acontece um problema, será que eu vou conseguir arcar com essa responsabilidade que eu vou querer assumir? A maioria de nós vai achar que não, deu errado por culpa minha. Eu resolvi mandar o reiki, aconteceu isso e agora eu vou ter que pagar por esse meu erro. Se eu mando o reiki para uma situação dessas, não importa o que aconteceu. Eu sei que o melhor que poderia acontecer foi providenciado. A energia foi usada da melhor forma possível.
Então, eu não vou me culpar. Eu, Luiz Felipe, porque eu já construí ao longo dos anos essa confiança em mim, essa confiança no Reiki, para separar as coisas. Agora, todas as pessoas que tiverem essa dúvida, não façam. Não se coloquem nessa situação, não se ofereçam para uma situação dessas, de mandar durante a cirurgia, porque se acontecer algum problema, com certeza você vai se culpar por isso. Você não vai se responsabilizar, você vai se culpar mesmo. E você vai passar muito tempo, perder muita energia, se penitenciando por ter inventado essa ideia maluca de ter mandado energia para o meio da cirurgia, com todo mundo dizer que não manda, eu fui inventar e deu isso, pronto. Certo, pessoal? Então, é uma situação realmente delicada. É uma situação realmente delicada e o reikiano precisa estar muito bem consigo mesmo, com a sua mente bem definida a respeito de como funciona o reiki, como que funciona essa energia e o que pode acontecer. E principalmente com essa questão de respeitar o outro. Né? Respeitar que o outro pode querer sofrer ou pode querer ser feliz. E que isso independe da gente. São escolhas dele. Então eu preciso respeitar. E preciso criar o quanto antes dentro de mim essa certeza que o reiki não faz nada. Que o reiki não cura, que o reiki não melhora, que o reiki não resolve, que o reiki não salva, que o reiki não mata, que o reiki nada. O reiki é apenas energia que a consciência vai utilizar. Certo? É apenas energia que a consciência vai utilizar. Como que ela vai utilizar? Só pela observação que nós conseguimos determinar isso. Só pela observação. Então você manda reiki para aquela situação e você vê o que aconteceu. Mas nós não podemos também tirar conclusões por uma situação. Nós precisamos tirar conclusões por muitas situações, por muitas experimentações, por muitos reikianos fazendo isso. Aí nós conseguimos tirar uma conclusão genérica. Senão, é uma opinião pessoal minha que eu acabo espalhando para todo mundo como se fosse uma verdade que causa mais problema do que propriamente ajuda. Certo? Então, meu conselho para você, reikiano, que está começando, ou que já tem um tempo de estrada, né, de reiki, é que vá aos poucos, que vá devagar, mas que não se furte as oportunidades que surgem. Lembre-se, ótimo, é muito bom, um pouco de reiki do que nada. Certo? E procure, ao máximo, adotar esta postura de canal. Simplesmente você se coloca à disposição para que o reiki flua, uma palavrinha-chave, conforme a necessidade do outro, conforme o que o outro precisa. E controle a sua mente, controle o seu ego para as necessidades de como era bom que ele curasse, como era bom que ficasse bom, como era bom que ficasse bom, como era legal que ficasse bom. Evitem esse tipo de coisa. Simplesmente deixe que flua o reiki e com toda certeza vocês vão notar, vão observar que é sempre para o melhor. Mesmo quando acontece uma situação mais dramática, uma situação mais intensa, uma crise de cura, uma catarse muito grande, que no momento aquilo parece algo totalmente fora de contexto, desnecessário, pela observação, você vai notar que com o tempo, com o passar do tempo, aquilo que aconteceu foi muito bom. Foi necessário realmente para a pessoa e gerou alguma coisa muito boa, muito legal. Mas isso a gente tem que construir. Certo? Isso a gente tem que construir. Não adianta eu ficar falando, não adianta o seu mestre ficar falando, não adianta os reikianos ficarem falando. Cada um de nós tem que fazer as experimentações e as observações com bastante critério, bastante cuidado, lentamente, no ritmo de cada um. Importante isso, importante, no ritmo de cada um. Né? Respeitar o seu ritmo, não querer queimar etapas, para que a gente se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta seguro de que a energia do reiki sempre vai ser
para o melhor. Quanto a isso, não há dúvidas. Ok, pessoal? Obrigado a todos, então, até o próximo.